O Ministério Público convoca a força-tarefa para atuar no controle das invasões. O primeiro passo deve ser o mapeamento das áreas para definir onde serão as ações. Você acompanha agora a reportagem de Fabiane Paza. Os morros, a cada dia que passa, vão perdendo o verde e ganhando novas construções. Improvisadas, construídas da noite para o dia, tudo de forma irregular. Nos últimos anos, Florianópolis viu o cenário urbano mudar à medida que o problema social aumenta. Sem condições para se instalar em áreas estabelecidas, as habitações erguidas em locais de preservação ambiental já constituíram pelo menos 64 comunidades da ilha. Um problema que chegou ao Ministério Público e que agora é alvo de uma força-tarefa. Em razão disso que nós resolvemos instaurar esse inquérito civil e convocar todos os atores, que representam efetivamente a nossa sociedade, a sociedade civil, também os órgãos públicos, chamar a prefeitura, chamar a Câmara de Vereadores, mais do que uma discussão, cobrança, tá? Ação, execução. É isso que se propõe o grupo. A 30ª Promotoria, que atua em causas de cidadania e direitos humanos, colocou as invasões em pauta. A primeira reunião envolvendo entidades aconteceu esta semana. Antes de discutir o que vai ser colocado em prática, uma ação civil pública quer fazer um grande diagnóstico do problema. Mapear áreas, contabilizar a quantidade de moradores, traçar os motivos que levam às ocupações e, com isso em mãos, atuar na primeira frente, a contenção do problema. O primeiro momento é coibir prevenir que esse processo de ocupação do solo irregular, que essas invasões, que esse processo de favelização, ele se expanda. Tá? Nós colocarmos realmente um freio nisso. No segundo momento, nessas áreas já ocupadas, com risco já áreas consolidadas, nós levarmos para dentro delas um mínimo de dignidade. Levar serviços públicos, levar assistência social, levar saúde. O Ministério Público também quer ficar de olho na fiscalização, para garantir que as equipes responsáveis tenham condições de identificar a chegada de novos moradores e agir antes que as construções aconteçam. A Prefeitura diz que faz o que pode. No ano passado, foram mais de 1.500 autos de infração, quase 1.000 embargos e 17 demolições. Este ano, a lista de autos já passa de 500, a de embargos de 300. E há pelo menos 35 pedidos de demolições na Justiça, mas até agora nenhuma foi efetuada. Na caieira do bairro Saco dos Limões, uma decisão de primeiro grau chegou a autorizar a reintegração de posse. 78 famílias teriam que deixar o local. A Defensoria Pública acompanha o caso. Uma liminar permitiu a suspensão da ordem, alegando que mais de 60 crianças ficariam desassistidas com a desocupação. Não me parece que o judiciário, com essa decisão, esteja a legitimar eventuais ocupações. O que o judiciário está, aparentemente, é a trazer uma dose de cautela na forma como nós solucionamos essas problemáticas. A estimativa é que o déficit habitacional em Florianópolis chegue a 17.000 moradias. Para o Conselho de Segurança do Centro, um problema que já deixou de ser habitacional há anos. Nós precisamos, em Florianópolis, aprender com os exemplos de outras cidades. Cidades essas que começaram num processo inicial de ocupações ou invasões irregulares e que acabaram culminando hoje com um processo de favelização ímpar, quando não, já chamados de complexos, como acontece no Rio de Janeiro com o Complexo Alemão, o Complexo Jacaré, em que até as forças de segurança, até o Exército é necessário para fazer a contenção da questão da segurança pública nessas áreas. O monitoramento das áreas invadidas deve contar com a ajuda de drones. Além de avaliar os riscos de desastres naturais, o mapeamento pretende identificar as necessidades de infraestrutura, como serviços de saúde e educação. Para a ONG Floripa Amanhã, uma das entidades envolvidas na força-tarefa, o olhar para as comunidades traz impactos para toda a cidade. Há um empobrecimento da cidade. A grande bandeira é o seguinte: nós vamos conectar a cidade aqui de baixo com a cidade das comunidades de morro. E essa é uma tarefa não só do poder público, mas principalmente é uma tarefa da sociedade, das empresas, que sejam abertas oportunidades para incluir esses jovens. Tem que haver o quê? Um controle
Tem que haver uma fiscalização rigorosa por parte do poder público para evitar esse crescimento desordenado e as invasões que, infelizmente, vem acontecendo aqui na capital, principalmente aqui na Caíra. A polícia esteve lá, o Ministério Público esteve lá, foram feitas diversas demolições, só sair as autoridades, vão lá e constroem de novo, sem falar dos atravessadores, aqueles que vendem terrenos aí para muita gente que vem de fora, né? Irregular, na verdade.